Meu nome é Lucas e com minha linda esposa nós servimos o ministério em português, amém? Agora, ela não é portuguesa nem brasileira, nem africana que fala português, ela é russa, de muito longe, mas nós vivemos no Rio de Janeiro por um tempo e ela aprendeu português também, amém? Pela graça de Deus. Eu não falo russo, amém? Lucas 17, versículo 20. Hoje vamos aprender sobre a Bíblia, o que a Bíblia diz sobre a igreja. A igreja, muitos pensam que é apenas um lugar, é uma instituição, é um prédio, não? Mas vamos lá para Lucas capítulo 17, versículo 20. A Bíblia diz: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. A igreja está entre nós, amém? Nós juntos, reunidos, somos a igreja. A igreja não é apenas um lugar que a gente vai aos domingos. A igreja são as pessoas reunidas. Nós podemos fazer essa mesma reunião aqui, lá fora num parque. E o parque vai se tornar a igreja, amém? Nós podemos fazer a mesma reunião num hotel. E o hotel vai se tornar uma igreja. Agora, pessoas hoje, elas vão à igreja no domingo. E esse é o problema. Se você veio para a igreja hoje, você talvez esteja em apuros aqui. Porque nós não vamos para a igreja, nós somos a igreja, amém? E depois as pessoas que vão à igreja durante a semana, elas ficam sozinhas. Por quê? Porque chega o dia de amanhã, chega a segunda-feira, chega a terça-feira. E se nós não somos a igreja durante a semana, nós apenas estamos indo à igreja nos domingos. Agora, não dá para a gente ser a igreja sem pensarmos no exemplo que nós vemos Paulo citar na Bíblia, em Coríntios, que nós somos o corpo. Então, o corpo é a igreja. Eu, por exemplo, sou uma orelha do corpo. O Kenny, por exemplo, talvez seja o pé do corpo. Não. O Ricardo seja o mindinho do pé do corpo. Todos temos uma função na igreja. Ah, mas o mindinho não tem função. Bate o mindinho na quina para você ver. Se não vai doer, não? Todos nós temos uma função porque fazemos parte do corpo. Se você vê alguém na rua sem uma mão, você olha para a pessoa sem uma mão, você pensa, uau, é algo normal, não é tão anormal assim. Você não vai chamar uma polícia, você não vai chamar uma ambulância, a pessoa está sem a mão. Você vai pensar, nossa, talvez a pessoa perdeu a mão durante a vida, ou talvez ela nasceu sem a mão. Agora, se você está andando na rua e você vê uma mão sem pessoa, você vai ficar alarmado, né? Uau, o que está acontecendo? Você vai ligar para a polícia, não? Meu Deus, eu vi uma mão sem pessoa, não? Nós precisamos do corpo, amém? Com o corpo nós somos a igreja. Eu quero convidar cada um de nós aqui a estarmos reunidos nas reuniões que temos semanalmente. Nós não só nos encontramos aqui nos domingos, mas de segunda a sexta-feira nós estamos no Oxford Circus pregando a palavra de Deus, amém? De 10 da manhã às 5 da tarde estamos lá. Se tem algum horário livre, cola lá com a gente, fala com quem te convidou para você estar lá com a gente reunido com a igreja. Mas por que as pessoas elas não entendem que elas são a igreja, mas elas vão à igreja? Porque pessoas vão para a igreja por causa de vários motivos. O primeiro motivo, que é o motivo que eu comecei a ir para a igreja, é por causa de amizades. Ah, eu vou para a igreja porque meu amigo vai estar lá. E meu amigo me convidou, então eu vou para a igreja. E por isso a pessoa vai e não faz parte da igreja. O segundo motivo do porquê pessoas vão para a igreja e não fazem parte, que é o principal motivo que eu ia antes, por causa da comida. Pessoas vão para a igreja para poder comer. E eu, sinceramente, irmãos, eu ia para a igreja justamente por causa da comida. E eu comia muito nas reuniões, e alguém ia vir falar de estudar a Bíblia comigo, e eu... não estou muito afim de estudar a Bíblia, eu quero continuar comendo aqui. Não. Outras pessoas vão para a igreja para aliviar a consciência delas.
Porque durante a semana, elas vivem a vida que elas querem viver da maneira delas. E aí no domingo, vai para a igreja e põe um sorriso no rosto. E como a Bíblia fala em 2 Timóteo 3, versículo 5, tem uma aparência de piedade, mas nega o poder de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Essa não é a razão do porquê a gente veio aqui hoje, amém? Eu espero que essa não seja a sua razão. Hebreus 10, 25. A Bíblia diz: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. A Bíblia fala que o autor de Hebreus, nós não sabemos quem é o autor de Hebreus, mas provavelmente foi Paulo. Ele prega aqui: não nos deixemos de reunir como igreja. É um mandamento, é por isso que estamos aqui hoje, reunidos como igreja. Nós não vamos à igreja, nós nos reunimos como igreja. E o título da aula hoje é impossível ir à igreja. É impossível você ir para a igreja, porque nós somos a igreja, amém? E já fazem 6 semanas que começamos a igreja em português aqui. E nessas 6 semanas, Deus abençoou com 4 pessoas sendo batizadas. A Dina foi batizada, o primeiro batismo. Depois nós vimos a Thaís sendo batizada. E depois o Juliano e a Tatiele sendo batizados, não? Uau, que incrível! É quase um batismo semanal aqui, não? E a Jade hoje, antes de começar o culto aqui, chegou para mim e falou: Lucas, eu quero ser batizada também, amém? Agora, a partir do momento que você é batizado, você faz parte da igreja, você é a igreja. Temos também um casal novo com a gente hoje, não sei se vocês perceberam, mas é o Michael e Maria Hart aqui com a gente. Eles têm mais de 30 anos como discípulos na fé. E eles vieram para ser os presbíteros aqui dessa igreja, amém? E em 6 semanas, irmãos, a nossa igreja aqui em português foi de 11 discípulos para 17 discípulos. É muita pessoa? Não, é muita pessoa. E olha como Deus está movendo o ministério em português aqui. Eu e o Ken, nessa semana, nós tivemos uma reunião lá no consulado brasileiro. Eu mandei um e-mail para eles perguntando: olha, eu queria muito reservar o espaço, a sala que vocês têm aí. Então eu gostaria de conversar talvez com um secretário ou talvez até um diplomata, né? E eles me enviaram um e-mail de volta falando: ok, quando foi? Foi quinta-feira, às 2h da tarde, você vem aqui e a gente conversa. Eu cheguei lá com quem? Não, cheguei com uma camisa polo, normal, né? Tranquilo, chilling, né? O Kenny já veio mais preparado, veio com terno, não para conversar, não, como ele sempre vem. Chegamos lá e falamos com o secretário. E o secretário falou: ok, vamos direcionar vocês para a sala do embaixador, porque o embaixador quer ter uma visita com vocês. Aí eu já comecei a tremer um pouquinho. Não, uau, o embaixador brasileiro aqui em Londres teve uma reunião com a gente. E nessa reunião, ele comentou com a gente que vai ter uma reunião com todas as igrejas evangélicas brasileiras, as mais de 200 aqui em Londres. E ele convidou nós para estarmos nessa reunião no dia 24. Não? Então olha que legal, a igreja está crescendo, amém? E também temos um plano de fazer uma reunião lá no consulado brasileiro na semana que vem também, vai ser incrível, não? Bom, Deus está movendo, nós temos um brasileiro na nossa igreja em Estocolmo estudando a Bíblia com a gente. Nós temos o Douglas também, outro brasileiro em Dublin, estudando a Bíblia com a gente também. E por que eles estão estudando a Bíblia? Porque eles querem ser a igreja. Mas algo pode prejudicar a igreja hoje. E o que pode prejudicar a igreja é a própria igreja. Satanás pode usar pessoas para causar divisões na igreja e prejudicar a igreja. Porque não existe uma igreja perfeita. Sabe por quê? Porque você está nessa igreja. Por isso ela já não é mais perfeita. Porque eu estou nessa igreja e nós pecamos. Primeiro ponto, seja a igreja. 1 Coríntios capítulo 12.
vamos estudar alguns conceitos sobre a igreja. 1 Coríntios 12, versículo 26. A Bíblia diz: quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. A Bíblia deixa claro que quando um membro da igreja sofre, todo o resto do corpo sofre com esse membro. Então, se alguém perde uma mão, por exemplo, todo o corpo precisa colocar energia para poder estancar o ferimento, para poder estancar a ferida. E sem uma mão, o corpo inteiro sofre. Mas também, quando alguém se alegra, o corpo inteiro se alegra. Como, por exemplo, como muito mencionado, o Ricardo começou a namorar agora, não? Está namorando a Sandra, que é a nossa irmã lá na igreja na Polônia, em Varsóvia, não? Então, se o Ricardo começa a namorar e ele está feliz, eu estou feliz também pelo Ricardo. Nós estamos felizes pelo Ricardo. Agora, o que pode acontecer é que quando alguém está feliz aqui, outros começam a sentir talvez inveja. E começam a sentir, nossa, eu não fiquei feliz porque o Ricardo está feliz. Se você não se alegra pelos outros membros, talvez é porque você não seja um membro do corpo. Se você não chora quando outros membros choram, talvez é porque você não faz parte do corpo. Se você sente inveja, porque talvez você viu um irmão sendo frutífero, um irmão batizando, uma irmã batizando, como a Claudimira aqui, que foi frutífera recentemente, você vê isso e você... eu não estou tão feliz assim, porque eu queria estar ali batizando. Talvez é porque hoje você não está vivendo como parte do corpo. Mas qual é a diferença então? Porque tem pessoas que falam, ok, eu sou a igreja, mas eu vou ao templo adorar a Deus. Olha uma escritura em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. 1 Coríntios 3, 16. A Bíblia diz: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado, amém? Aqui nós vemos, ainda mais em inglês, se você tem a versão em inglês, que o santuário vem da palavra templo. Então muitas pessoas acreditam nisso, nossa, eu sei que eu sou a igreja, mas eu vou aos templos adorar a Deus. Mas nós sabemos que o templo já foi destruído em 70 depois de Cristo. Durante o império de Tito, ele destruiu o templo naquela época. Por quê? Porque a partir de agora, nós somos o templo de Deus. Você é o santuário de Deus. O que acontece muitas vezes, principalmente lá no Brasil, eu sou de São Paulo, né? Quem é de São Paulo conhece que temos o Templo de Salomão em São Paulo, né? Que a Igreja Universal fez um templo de Salomão gigante, e tem pessoas que falam, nossa, eu vou para o santuário, eu vou para o templo adorar, mas nós temos que entender que nós somos o templo de Deus. Mas tem uma diferença entre igreja e templo. Templo é o nosso corpo, somos nós sozinhos. Igreja é a reunião dos templos, é a reunião do corpo. Nós estamos reunidos agora, amém? Eu tenho um desafio para todos nós aqui. Nós não viemos hoje apenas para aprender da Bíblia, mas viemos hoje para sair desafiados, com decisões práticas. O desafio é, se você está estudando a Bíblia com alguém, pergunte para essa pessoa, o que falta para eu poder fazer parte da igreja? O que falta para eu poder ser um membro do corpo? E provavelmente essa pessoa, com muita certeza, vai abrir a Bíblia com você e vai ensinar de acordo com a Bíblia o que falta para fazer parte da igreja. Segundo ponto, não foque na igreja. Não foque na igreja. Atos capítulo 5. Aqui nós vamos ver uma história muito interessante. Em Atos 5, versículo 17. A Bíblia diz:
Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Nós vemos aqui que os fariseus e membros do Sinédrio, eles estavam com inveja dos apóstolos, porque eles estavam recebendo mais seguidores do que os judeus naquela época. Então os judeus, eles tinham um templo naquela época, e eles continuam tendo templos hoje em dia, que são as sinagogas, não? E ali eles estavam furiosos e pensam em colocar os discípulos numa prisão. Olha o que continua dizendo aqui no versículo 26. A Bíblia diz no 26: Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio, para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: Demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem nesse nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer antes a Deus do que os homens. Pedro argumenta contra aqueles judeus ali. E ele fala: olha, se você quer colocar a gente na prisão, coloca. Mas nós estamos obedecendo a Deus e tememos mais a Deus do que aos homens. Versículo 33. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então ele disse: Israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto. Todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso eu os aconselho: deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito da atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois acharão lutando contra Deus. Às vezes nós não pensamos nisso, mas naquela época haviam pessoas que se diziam ser Jesus Cristo, que se diziam ser o Messias. Como o exemplo aqui que Gamaliel dá de Judas, não Iscariotes, nem o outro Judas, irmão de Jesus, mas um outro Judas, que dizia ser ele o Messias. E Teudas também, uma outra pessoa chamada Teudas, que se dizia ser o Messias. Mas por que só Jesus Cristo é lembrado hoje? Porque quando Jesus morreu, os seguidores continuavam pregando até a morte. Diferente de Teudas e Judas, que quando Teudas e Judas morreram, seus seguidores não tinham coragem de continuar pregando que eles eram o Messias. Então Jesus Cristo é conhecido hoje por causa dos seus discípulos também, amém? Vamos continuar lendo, vamos ver o que acontece com os discípulos. Versículo 40, a Bíblia diz: Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não lhe falassem o nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. O que eles fazem aqui? Eles açoitam os discípulos e falam: pare de pregar o evangelho. Como você acha que os discípulos se sentiram aqui? Olha o versículo 41. Os discípulos, apóstolos, saíram do sinédrio, alegres, olha isso, por terem sido considerados dignos de ser humilhados por causa do nome. E todos os dias, no templo dos judeus e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo, amém? Nós podemos imitar aqui a igreja dos discípulos ou a igreja dos judeus. Como era a igreja dos judeus? Eles eram focados em pessoas. No versículo 17 aqui, diz que eles ficaram com inveja dos apóstolos. E por conta da inveja, eles formaram uma reunião naquela hora, uma igreja dos judeus naquela hora. Ou seja, eles eram focados em pessoas. O segundo ponto de uma igreja de judeus, eles eram influenciados por pessoas. No versículo 40, a Bíblia diz: eles foram convencidos pelos discursos de Gamaliel. Ainda que Gamaliel teve um bom discurso e permitiu que os discípulos não morressem ali, eles se deixaram convencer pelo discurso de uma pessoa e não pela palavra de Deus.
A Bíblia não diz que a palavra de Deus foi lida nesse momento, mas apenas o discurso de um dos líderes naquela época. Uma igreja de judeus, uma igreja de fariseus hoje, é uma igreja na qual você é influenciado pelo líder da igreja. Você é influenciado pela pessoa e não pelas escrituras. E um terceiro ponto de uma igreja de judeus, eles eram agradadores de pessoas. No versículo 26, a Bíblia diz: então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Ou seja, eles queriam agradar as pessoas. Eles queriam, na verdade, matar os apóstolos, usar força. Mas por que eles não usavam? Porque eles temiam outras pessoas que estavam em volta apedrejá-los. Ou seja, uma igreja de um fariseu é a igreja na qual nós somos agradadores de pessoas. Nós viemos aqui para o culto apenas para botar um sorriso no rosto e agradar um ao outro. Isso é ser um fariseu. Isso é ser uma igreja de acordo com a igreja que vemos aqui de Gamaliel e dos judeus. Quando a gente foca, irmãos, em pessoas, a gente se decepciona. Porque pessoas erram. Porque nós erramos. Se você já se decepcionou com alguma igreja aí, talvez é porque pessoas erram, não? Pessoas erram. Agora, como deve ser a igreja de discípulos? Versículo 41, a Bíblia diz: os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa de Jesus. A igreja de discípulos, ela é focada em Deus. Eu venho aqui, não porque eu tenho que chegar aqui mais cedo, preparar uma lição e apresentar ela. Eu chego aqui porque eu venho por causa de Deus, não por causa de ninguém. Se ninguém viesse aqui hoje, se fosse só eu e minha esposa aqui hoje no culto, a gente teria um culto para Deus, amém? Eu estaria cantando aqui, estaria pregando para ela também, não, abrindo a Bíblia, só nós dois. Por quê? Porque nós queremos adorar a Deus e não as pessoas. E eu sinto, irmãos, que talvez essa pode ser, ainda que seja pequena, uma motivação no nosso coração hoje. Que nós viemos aqui apenas para ver quem faz a melhor comida, ou apenas para ver quem canta melhor das duas irmãs que cantam. Porque nós focamos em pessoas, mas devemos focar em Deus. A igreja dos discípulos, em segundo, eram influenciados não por pessoas, eles eram influenciados pelo Espírito Santo. Versículo 32, a Bíblia diz: nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Eles eram influenciados pelo Espírito, porque o Espírito foi o conselheiro dado por Jesus para nos influenciar nos dias de hoje. Em terceiro, eles não agradavam pessoas, eles agradavam a Deus. Eles eram agradadores de Deus, como diz no versículo 29. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus do que aos homens. Eles eram agradadores de Deus. Agora, nós podemos ter uma igreja aqui que agrada a Deus, mas ao mesmo tempo com impostores dentro da igreja. Como eram os impostores que vemos nos versículos anteriores. Olha lá em Atos 5, versículo 1. Haviam 2 impostores na igreja dos discípulos na época. Atos 5:1 diz: um homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Aqui nós vemos 2 discípulos na época. Qual que era o contexto aqui? Se você for ler no capítulo 4, versículo 36 ao 37, você vê que os discípulos que tinham propriedade, eles vendiam as propriedades e davam todo o dinheiro para os apóstolos, porque os apóstolos redistribuíam entre a igreja. Não. O que Ananias e Safira pensou? Uau, a gente também tem uma propriedade. Eles venderam a propriedade, mas com dinheiro eles falaram para os apóstolos: olha, aqui está todo o dinheiro da propriedade. Mas eles retiveram um pouco. Agora, o problema não é reter um pouco do dinheiro. Se você vai ofertar a Deus e contribuir a Deus,
você deve ofertar com o que diz no seu coração, como a Bíblia fala em 1 Coríntios. Mas o problema é que eles falaram que te deram tudo aos apóstolos, quando eles retiveram alguma coisa. Ou seja, eles quiseram agradar as pessoas. E por isso, eles eram impostores. Por que eles eram influenciados? Não era pelo Espírito Santo. No versículo 3, a Bíblia diz que Satanás encheu o coração deles. E eles agradavam as pessoas. Pessoas que são agradadoras, elas são influenciadas por Satanás. Pessoas que não querem agradar a Deus, mais do que quer agradar as pessoas, são pessoas influenciadas por Satanás. Agora, como a gente pode identificar um impostor na igreja? É só observar no que essa pessoa tem focado ultimamente. Se a pessoa tem focado mais em estar aqui nos cultos e dar um sorriso no rosto, mais do que estudar a Bíblia e se arrepender dos seus pecados, e poder estar em igreja durante a semana, se a pessoa só vem aqui nos domingos, ela está focada em pessoas, mais do que focado na missão de salvar pessoas. Em que você está focado hoje? Por quem que você é influenciado hoje? Quem você está tentando agradar? A Deus ou as pessoas? A pessoa que é focada na igreja e não em Deus, em primeiro lugar, ela geralmente espalha fofocas e rumores na igreja. Sabe, uma pessoa que espalha fofocas, não? Sabe, o cabelo daquela irmã não me agradou hoje. Eu não gostei. Nossa, que vestido estranho esse, não? Eu não achei legal esse vestido, né? Ou sabe, o terno daquele irmão do Kane estava um pouco amassado hoje. Nossa, que estranho. E você fala isso para outras pessoas? Ou, por exemplo, nossa, essa igreja, ela é muito forte, ela só fala da Bíblia e não tem nada que eu possa pular. Nossa, e sabe, o arroz da comida hoje estava um pouquinho frio. Sabe, a conversa mais sincera que você pode ter não é com Deus, é com você mesmo. São os pensamentos que você pensa. E às vezes a fofoca, não necessariamente você precisa falar isso para alguém. E se você fala isso para alguém sem com o intuito de ajudar, isso é fofoca. Mas ainda só por você pensar nisso, já é uma fofoca. Porque é uma fofoca com Satanás. Você está falando com Satanás na sua cabeça. Claro, precisamos melhorar muitas coisas na igreja, amém? Mas se você pensa em algo que a gente precisa melhorar, fale com a gente, não? Vamos melhorar juntos, somos uma família aqui, somos um corpo aqui, amém? E precisamos melhorar juntos. A fofoca é capaz de quebrar a igreja e causar divisões na igreja. Muitas vezes aqui o Ken, ele prega aqui também, eu prego, o Ricardo daqui a pouco vai começar a pregar aqui também, amém? O Michael, com certeza, já prega pra gente pregar aqui, amém? Queria que o Juliano pregasse, mas o Juliano está indo para Lisboa agora, não? Começar a igreja lá em Lisboa, não? Ele vai pregar lá em Lisboa. Mas você pode pensar, nossa, sabe, eu prefiro mais o pregador Kane, ou eu prefiro mais o pregador Lucas. E aí você pensa nisso, mas é importante sermos uma família aberta aqui e conversarmos um com o outro, face a face, sinceridade, não? E isso vai poder ajudar a gente a crescer. Eu lembro que a gente teve um batismo na semana passada e tivemos uma festa, que foi a festa do batismo da Thaís. E uma das mulheres que nos visitaram naquele dia, ela chegou para mim e falou, Lucas, sabe essa música que está tocando agora na festa? É uma música, e eu não sabia disso, que é usada em centros de espírita e umbanda, né? Eu falei, nossa. Aí ela falou, sim, é uma música usada no centro de espírita e eu só queria te falar, porque talvez a próxima vez... Eu falei, nossa, obrigado, eu não sabia disso. Não, a ignorância não é uma bênção, não. É importante saber das coisas, não. E essa é uma atitude nobre de alguém que não quer espalhar fofoca. Agora, o que ela poderia ter feito? Ela poderia ter chamado algumas pessoas e, sabe, essa música aqui, nossa, essa igreja é muito estranha, porque está tocando essa música estranha aqui. E começa a formar divisões e facções, e aí a gente vai ver, a igreja não é uma igreja mais, são facções. São facções. E aí tem a facção, outra, são panelinhas, como a gente fala em português.
Mas nós não queremos isso, não. Independente se você veio de Portugal, se você veio da África, se você veio da Angola, Moçambique, se você veio do Brasil, se você veio do Nordeste, do Sul, de São Paulo, nós somos uma família unida. E precisamos estar unidos. Em conclusão, irmãos, é impossível ir à igreja, biblicamente falando, amém? Podemos ir ao culto, mas é impossível ir à igreja, por quê? Porque nós somos a igreja. Se você se sente ainda não parte do corpo, pergunte para quem está estudando a Bíblia com você, o que falta para eu fazer parte do corpo? O que falta para eu fazer parte da igreja? E vamos unidos, irmãos, avançar o evangelho, porque eu creio fielmente que 6 adições, 4 batismos, é muito pouco ainda. Nós temos um potencial imenso de crescer, não porque nós somos, porque o hairstyle, o penteado do Kane é bonito, ou talvez porque a minha gravata é muito bonita, não por causa disso. Nós temos o potencial porque temos a Bíblia. E com a Bíblia diz, eles tinham adições diárias na igreja do primeiro século. E eu sonho um dia, irmãos, de termos batismos diários aqui, e poder crescer para Deus, e para Ele será todas as glórias. Amém. Amém.